Salve, salve, queridos alunos! Então, neste vídeo, nós iremos falar brevemente sobre a fisiologia do sistema nervoso autônomo. Bom, nós temos então que o sistema nervoso autônomo, ele faz parte do sistema nervoso periférico. E como o próprio nome diz, ele funciona de maneira automática, de maneira independente. O sistema nervoso autônomo, ele pode ser classificado como nós temos o sistema nervoso central, dele parte fibras para o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele se subdivide em sistema nervoso somático, que são as fibras motoras, que correspondem a funções voluntárias. E outra parte do sistema nervoso periférico é o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele se subdivide em duas partes. Sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. Em alguns lugares também traz como sistema nervoso entérico, uma terceira parte. Então, o sistema nervoso somático corresponde à inervação que sai do sistema nervoso central e vai até o músculo esquelético. Então, quando você movimenta os seus braços, suas pernas, etc., é correspondente ao sistema nervoso somático. E o sistema nervoso autônomo são fibras que partem do sistema nervoso central. Ela se subdivide em fibra pré-ganglionar e fibra pós-ganglionar, tendo então uma região de encontro chamado de gânglio. O gânglio é uma região fora do sistema nervoso central em que terá presente o corpo neuronal. Então, o sistema nervoso autônomo, ele é composto por duas fibras, a pré-ganglionar e a pós-ganglionar, e é responsável por inervar os nossos órgãos internos, músculo cardíaco, músculo liso, glândulas, entre outras. Uma grande característica do sistema nervoso autônomo é a sua rápida resposta. Então, por exemplo, a frequência cardíaca, ela consegue se elevar rapidamente em questão de poucos segundos, assim como a pressão arterial consegue se duplicar também em questão de poucos minutos e poucos segundos. Então, a sua principal característica é a sua resposta instantânea. O sistema nervoso autônomo tem como característica básica dois neurotransmissores. Então, os dois neurotransmissores é a acetilcolina e a norepinefrina ou noradrenalina. É a mesma coisa. Os neurônios que produzem acetilcolina são denominados de fibras colinérgicas. E os neurônios que produzem a noradrenalina são denominados de fibras adrenérgicas. Bom, todos os neurônios pré-ganglionares, tanto do simpático quanto do parasimpático, são fibras colinérgicas. Então, todos os neurônios pré-ganglionares são fibras colinérgicas. Só que no sistema nervoso autônomo parasimpático, as fibras pós-ganglionares liberam acetilcolina e as fibras pós-ganglionares do simpático libera predominantemente noradrenalina.
Então, como que é a organização geral do sistema nervoso autônomo? Então, nós temos no sistema nervoso central a região da medula espinal, do hipotálamo e do tronco cerebral. Desta região vão partir neurônios autônomos. Esses neurônios, então, se dividem em neurônios simpáticos e em neurônios parasimpáticos, que vão levar aos sinais eferentes, que vão gerar a resposta. Esses neurônios, então, vão gerar reflexos viscerais e também vão conduzir sinais sensoriais subconscientes, como a sensação de estômago cheio, intestino, etc. Então, nós temos aqui que uma fibra única que vai inervar o músculo esquelético, ela faz parte do sistema eferente somático e ela vai liberar para o músculo acetilcolina. A acetilcolina vai interagir com o receptor nicotínico. Já o sistema nervoso autônomo simpático tem fibras que partem do sistema nervoso central e vão liberar acetilcolina para o gânglio, que vão interagir com o receptor nicotínico. A nível do órgão, vai liberar o neurotransmissor noradrenalina, que vai interagir com receptores alfa ou beta adrenérgicos. E existem aqui algumas exceções do simpático, que nas glândulas sudoríparas liberam acetilcolina, que interage com o receptor muscarínico. O parasimpático, nós temos que na região do gânglio libera o neurotransmissor acetilcolina, que interage com o receptor nicotínico. E na glândula, o neurônio vai liberar acetilcolina, que vai interagir com o receptor muscarínico. Falando especificamente sobre o sistema nervoso autônomo simpático. O sistema simpático, ele possui gânglios, sendo observado aqui paravertebrais, sendo que ele é composto por neurônios pré-ganglionares curtos e pós-ganglionares longos. As fibras simpáticas, elas saem entre a vértebra T1 e a vértebra L2, chamado de divisão tóraco-lombar. Tóraco, letrinha tá ruim, né? Lombar. E vão inervar o olho, vão inervar o coração, brônquios, etc. O sistema nervoso autônomo simpático, então, vai ter essa região de troncos simpáticos. São regiões de conexão entre os neurônios. Então, aqui na medula espinal, nós temos a substância branca externamente e a substância cinzenta formando o H, né, internamente. Dessa substância cinzenta parte a fibra simpática, que vai aqui na região dos gânglios conectar com o neurônio pós-ganglionar. O neurônio pós-ganglionar vai então conectar com o órgão. E lá em cima a gente consegue observar a região do tronco simpático, que é uma cadeia de gânglios simpáticos. Então, sobre o neurônio, o sistema nervoso autônomo simpático. Então, nós temos que as fibras pré-ganglionares, elas são curtas. As fibras pré-ganglionares do simpático são fibras curtas. E as fibras pós-ganglionares são longas, sendo que a fibra pós-ganglionar libera na região do órgão o neurotransmissor noradrenalina, que vai interagir com receptores adrenérgicos, classificados como receptores alfa ou beta.
O sistema nervoso autônomo simpático funciona no sentido de luta ou fuga. Então, pense sempre que a resposta que nós devemos observar está relacionada à capacidade de lutar ou à capacidade de fugir. Nesse sentido, se você tem que lutar ou tem que fugir, o sistema nervoso autônomo simpático vai ter como principal objetivo fornecer energia ao músculo esquelético para que ele consiga lutar e fugir. No mesmo sentido, se você tem que lutar e fugir, os seus órgãos internos, como intestino, não tem que estar em pleno funcionamento. Você não vai, desculpe a expressão, mas lutar e cagar ao mesmo tempo, né? Ou você vai lutar e o seu intestino vai parar, ou você vai defecar. Então, a luta ou fuga, pense sempre que nós temos que manter a energia alta para o nosso músculo, para lutarmos ou para fugirmos. No sistema nervoso simpático, existe um ponto importante a ser mencionado. Existe um grupo de neurônios pré-ganglionares que eles não têm a região de gânglio. Eles fazem a inervação na glândula suprarrenal, ou também chamado no córtex da adrenal. E essa conexão faz com que haja a liberação do hormônio adrenalina. Então, a diferença da noradrenalina para a adrenalina é que a noradrenalina é produzida no neurônio, então é um neurotransmissor. E a adrenalina, ela é produzida na glândula adrenal. Ocorre uma modificação química, uma desmetilação, que faz com que então a adrenalina é liberada pela glândula adrenal ou suprarrenal, é sinônimo, e ela vai ser liberada no sangue, atuando em diferentes receptores, tanto centrais quanto periféricos, receptores adrenérgicos, alfa ou beta. Então, as fibras pós-ganglionares simpáticas para as glândulas sudoríparas, aqui é uma exceção, para os músculos piloeretores, que vão fazer com que os pelos fiquem levantados, eles são fibras colinérgicas. São as exceções, porque o restante do simpático são fibras adrenérgicas. Então, como que ocorre essa liberação do neurotransmissor? A noradrenalina, ela é produzida a partir do aminoácido tirosina. Esse aminoácido ele entra para dentro do neurônio e a tirosina é convertida em DOPA, que é dihidroxifenilalanina. A DOPA é convertida em dopamina. A dopamina vai para dentro de uma vesícula e dentro dessa vesícula neuronal é produzido a noradrenalina. Ela fica então armazenada em vesículas até que ocorra o potencial de ação, tópico de outro vídeo nosso, e esse potencial de ação leva à exocitose, leva à liberação da noradrenalina, que vai então interagir com receptores alfa ou beta adrenérgicos, gerando uma resposta celular, como por exemplo, a contração do músculo cardíaco. Então aqui tem todas as etapas de síntese da noradrenalina. Então, inicialmente, nós temos aqui o aminoácido tirosina, ele sofre uma hidroxilação, produz dihidroxifenilalanina, e assim por diante até a produção de norepinefrina em vesículas. Na região da glândula suprarrenal ou da glândula adrenal, a norepinefrina sofre uma metilação. Ela ganha um radical metila, CH3, produzindo a adrenalina, ou chamado também de epinefrina. Então, aqui nós temos essa síntese que ocorre no neurônio pré-sináptico. E que vai interagir com receptores alfa ou beta pós-sináptico, gerando a resposta fisiológica.
Para que haja a interrupção da resposta simpática, é necessário que o neurotransmissor ele seja recaptado, ele volte ou para dentro do neurônio pré-sináptico ou para dentro do neurônio pós-sináptico. Essa recaptação é por transportadores. O neurotransmissor também pode sofrer difusão para o sangue e ele vai acabar a sua função por conta que o neurotransmissor, a noradrenalina, será metabolizada enzimaticamente por duas enzimas predominantes, a MAO e a CONT, monoamino-oxidase e catecol-O-metiltransferase. Então, a resposta simpática ocorre a partir da interação com receptores adrenérgicos. Aí existem receptores alfa, que se subdividem em alfa 1 e alfa 2, receptores beta, que se subdividem em beta 1, 2 e 3. Sendo que a adrenalina possui melhor resposta do que a noradrenalina. Então, nós temos a interação de receptor alfa 1, por exemplo, que causa como resposta a contração do músculo liso nos nossos órgãos internos. A interação com o receptor alfa 2 causa uma inibição da liberação dos transmissores. Então, ela inibe a liberação da nora, gerando o que nós chamamos de feedback negativo, e a contração do músculo liso também. A interação com receptores beta gera uma série de respostas, como a contração do músculo cardíaco, o relaxamento do músculo liso predominantemente na região dos brônquios, e a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, liberando glicose para o sangue. Então, nós temos os adrenoceptores com diferentes respostas fisiológicas, todas ilustradas aqui no material, e todas com o intuito de aumentar o fornecimento de energia para que o organismo consiga lutar ou correr, assim como, por exemplo, levar a midríase. Midríase é a dilatação da pupila, para que entre mais luz e nós conseguimos enxergar melhor o ambiente ao nosso redor e consigamos ter uma resposta de luta ou fuga. Já o parasimpático, as fibras elas saem da região entre o terceiro, o sétimo, o nono e 10º par craniano e entre os nervos do sacro, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então é chamado de divisão crânio-sacral. Dentro da parasimpático destaca-se o nervo vago, que corresponde ao 10º par de nervo craniano. Ele é o principal nervo responsável pela resposta parasimpática. A resposta parasimpática também é responsável pela ereção peniana. Então, anatomicamente, nós temos que a divisão parasimpática sai aqui dos nervos cranianos e da região sacral. Repare que não tem gânglios aqui, porque os gânglios eles são bem próximos, para dizer já basicamente dentro dos órgãos, né? Então, são respostas mais localizadas. O simpático é a resposta mais disseminada e o parasimpático mais localizado. Os receptores parasimpáticos são receptores colinérgicos do tipo nicotínicos ou muscarínicos. Os receptores nicotínicos estão predominantemente localizados na região dos gânglios e os receptores muscarínicos na região dos órgãos efetores, coração, fígado, baço, rins. Como que é a síntese, né? Então, a síntese ocorre a partir do aminoácido colina, que ele vai sofrer, então, uma reação enzimática junto com acetil-CoA, produzindo acetilcolina. A acetilcolina vai para dentro de vesículas, ficando armazenada. Quando tiver um potencial de ação, esse potencial de ação leva à exocitose, levando à liberação da acetilcolina na sinapse. A acetilcolina, então, vai interagir com os receptores colinérgicos muscarínicos pós-sinápticos, gerando a resposta intracelular, ou com receptores pré-sinápticos, gerando uma resposta pré-sináptica. Então, nós temos a interação de acetil-CoA com o aminoácido colina, gerando acetilcolina. E essa acetilcolina ela não será recaptada. Ao contrário, ela será degradada por enzimas presentes na sinapse.
Essa enzima é chamada de acetilcolinoesterase. A resposta da acetilcolina na sinapse é menos de 10 milissegundos, porque rapidamente a acetilcolina é degradada pela acetilcolinesterase, produzindo então colina, que será recaptada e produzindo nova acetilcolina e acetato. Então, a Organização Geral do Sistema Nervoso Autônomo, ela tem como função alterar a permeabilidade da membrana celular para um ou mais íons, para sódio, potássio, cloreto, e também ativar ou inativar enzimas metabólicas como a adenilciclase, gerando então respostas a nível celular. As ações simpáticas e parasimpáticas serão ações ou excitatórias ou inibitórias. Predominantemente, a ação simpática e parasimpática são ações opostas, são ações antagônicas. E aqui nós temos uma tabela que resume as ações parasimpáticas e ações simpáticas. Entenda sempre que o parasimpático está relacionado à situação de repouso do organismo e o simpático está relacionado a ações de luta ou fuga. Você entendendo isso, você consegue raciocinar e gerar uma lógica por trás. Então, por exemplo, se eu preciso lutar ou fugir, eu vou correr. E no que a gente corre, eu vou ter um aumento na secreção do meu suor. Então, as glândulas sudoríparas, elas são ativadas pelo sistema nervoso autônomo simpático. Quando a gente está em repouso, de boa, tranquilo, não há produção de suor. Então, o parasimpático não tem inervação nas glândulas sudoríparas. No coração, se eu preciso lutar ou correr, o meu coração vai bater mais rápido. Então, nós temos a interação com o receptor beta 1, que gera um aumento na força e na frequência de contração do coração. Por outro lado, se nós estamos de repouso, de boa, vendo uma TV, por exemplo, a frequência cardíaca vai reduzir. Então, há uma redução na condução e no automatismo do coração. Se eu preciso lutar, eu preciso ter mais oxigênio, então os meus pulmões vão ficar relaxados para entrar mais ar e eu conseguir respirar melhor. Então, aumenta o fluxo de ar. Por outro lado, se eu preciso ficar descansado, não tem por que os meus pulmões terem um aumento da frequência. Então, eles ficam com dispneia, diminui um pouco a frequência cardíaca. Assim por diante, a gente faz a correlação do parasimpático com o simpático. Então, aqui, mais especificamente, nos olhos, simpático, ele interage com receptores, então, beta 2 e alfa 1, gerando a midríase, a dilatação da pupila, e o parasimpático gera a miose. Nas glândulas, o simpático, basicamente, ele vai estimular a secreção de glândulas e o parasimpático vai aumentar a quantidade, levando uma secreção mais aquosa. No plexo intramural, na região do trato gastrointestinal, o simpático não tem inervações significativas, porque é lógico, né? Se você vai ter que lutar ou fugir, o seu intestino não vai funcionar ali. Por outro lado, se você está em repouso, o seu parasimpático vai aumentar a atividade, vai levar ao peristaltismo e o relaxamento dos esfíncteres. Aí você consegue defecar. No coração simpático, ele vai aumentar a frequência cardíaca e a força de contração, e o parasimpático vai diminuir a frequência e diminuir a força. Os vasos sanguíneos são inervados predominantemente pelo simpático, que gera vasoconstrição nas vísceras e na pele gera vasodilatação. A pressão arterial com o simpático gera um aumento e com o parasimpático uma leve diminuição por conta do nervo vago. O metabolismo simpático ele gera aumento da glicose para que seu músculo tenha energia e o parasimpático não interfere no metabolismo. Aqui é mostrado, né, também essa função do simpático e do parasimpático, destacando os receptores envolvidos.
Além disso, nós temos que o sistema nervoso autônomo ele tem alguns reflexos, como por exemplo os reflexos cardiovasculares. Então, quando você fica muito tempo de cabeça baixa e você levanta rapidamente, sua pressão ela dá uma reduzida, porque nós temos receptores chamados de baroreceptores, que ficam localizados na região do sistema nervoso central e no arco da aorta, que são receptores adaptados a verificar a pressão arterial. Quando essa pressão arterial ela fica muito baixa, é estimulado então na região do tronco cerebral para que o simpático seja ativado e a pressão arterial se eleve. Esses reflexos são rápidos. Outro reflexo autônomo que nós temos é o reflexo gastrointestinal da defecação e da própria alimentação. Então, quando você está perto de um alimento que o odor é agradável e você sente fome, isso é porque é um estímulo do tronco cerebral e o aumento da secreção de ácido clorídrico. Então, a secreção do suco digestivo ocorre mesmo antes do alimento estar presente na boca. Ocorre através de um reflexo autônomo. E isso vai gerar a secreção de fluidos que vai empurrar o bolo fecal para a região do reto. Então, logo após as refeições, é costume a pessoa ter vontade de ir ao banheiro, exatamente por um estímulo, por um reflexo autônomo. Então, aqui nós temos o reflexo da defecação, que o bolo fecal ele é empurrado através do cólon, chega na região do reto, esse bolo fecal aumenta e estica o reto, distende o reto. A distensão do reto é sentido por esses receptores localizados no esfíncter anal externo, e esse estiramento vai estimular a região da medula espinhal, gerando a contração do intestino e gerando a defecação. Outro reflexo autônomo é o esvaziamento da bexiga. À medida que a quantidade de urina na bexiga aumente, isso vai distender o músculo liso da bexiga, que vai estimular a região do trígono, que vai então para o sistema nervoso central gerar um reflexo de contração da bexiga. O reflexo sexual nós temos principalmente no sexo masculino, né? Dois reflexos, que é a ereção e a ejaculação. A ereção é uma resposta parasimpática, tanto que o homem consegue ficar ereto mesmo dormindo, e a ejaculação é uma resposta simpática. E o sistema simpático, ele é estimulado e vai gerar uma resposta em massa. Então, vários órgãos serão estimulados ao mesmo tempo. Isso, por exemplo, vai ter como resposta o aumento da pressão arterial, do fluxo sanguíneo, do metabolismo, entre outros, ao mesmo tempo. Já o parasimpático, ele é uma resposta pontual, não em massa. Então, o parasimpático gera respostas específicas e era isso que eu gostaria de falar com vocês brevemente nessa aula de sistema nervoso autônomo. Pegue o material que eu vou indicar na bibliografia, estudem, se preparem, que na próxima aula nós tiraremos algumas dúvidas.